Bem-vindo ao Sim ou Não. Esta semana debatemos a habitação, um dos temas que mais preocupa os portugueses. E a pergunta que colocamos é: o apoio público à construção de casas é uma solução, entre várias soluções, para a crise da habitação? Comigo tenho Hugo Santos Ferreira, presidente da APPI, a Associação dos Promotores e Investidores Imobiliários, creio que disse bem, e Luís Mendes, professor no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Obrigado a ambos pela vossa presença e a vossa disponibilidade de agenda. Temos um minuto, mais ou menos, para a defesa da tese de cada um e depois vamos ao debate. Hugo, começo por si. Combinamos, desde já, não há professores nem engenheiros, pode ser, podemos tratar pelo primeiro nome? Claro que sim. Muito bem, é mais fácil. Então, Hugo, muito bem. Qual é a sua visão acerca... Enfim, esta pergunta é um início de debate sobre este tema. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, cumprimento os dois e é bom sempre estar aqui a debater estes temas tão prementes hoje, como é o tema da habitação, e ainda para mais nesta altura em que queremos que os nossos governantes apresentem boas soluções para a resolução deste que é um problema nacional e que se tem vindo a agravar. Enfim, para início aqui de debate, talvez trouxesse aqui uma premissa inicial para identificarmos onde está verdadeiramente o problema da habitação no nosso país. E, na nossa perspectiva, estamos a falar de 4 problemas. Primeiro, esclarecer que entendemos não haver um problema de habitação em Portugal, uma vez que 73% das famílias portuguesas são proprietárias de casas com ou sem acesso a financiamento e apenas 1/3 até está ainda sujeito a financiamento bancário. Há um problema de acesso à habitação, um problema de quem está fora do mercado, que sempre esteve fora no caso dos jovens, ou daquelas pessoas que tiveram que sair das suas casas e têm que voltar a entrar no mercado da habitação. Portanto, há um problema de acesso, de entrada, de compra de casa. Depois há um problema de um grande desequilíbrio entre a oferta e a procura. Temos muita procura para cada vez menos oferta, cada vez estamos a construir menos e, por outro lado, e aqui tocando na parte do arrendamento, também não conseguimos ter oferta em quantidade considerável no mercado do arrendamento para fazer face a este desequilíbrio. E depois, eu diria, há um último problema, eventualmente de maior difícil resolução, que é o problema de baixos salários. Ou seja, tivemos o imobiliário que atualizou e que valorizou e, contrariamente, os salários continuam baixos no nosso país e, portanto, não fizeram face ao aumento do valor dos ativos imobiliários. E, finalmente, um problema de mobilidade habitacional. Isto tem sido um ponto muito referido pela própria OCDE, que, quando analisa o mercado da habitação em Portugal, refere sempre a este ponto, um problema de mobilidade, que tem a ver também com a questão do acesso, ou seja, há um grave problema de mobilidade de umas casas para as outras. Notas muito rápidas que vamos, com certeza, debater aqui no nosso debate e que assentam, a nosso ver, na resolução deste problema de acesso à habitação, que assenta em 7 pilares muito rápidos, que vou só elencar e depois vamos, com certeza, explorar. Primeiro grande pilar, temos que ter mais oferta. Esse é o grande pilar, diria o pilar número 1 e o pilar em que temos que realmente começar a trabalhar. Os outros todos vão resolver este problema. Ter mais confiança e mais estabilidade e previsibilidade fiscal. E aqui o pacto de regime, bem sei que do ponto de vista político não será fácil de conseguir, mas era essencial e temos que exigir isso dos nossos governantes, um pacto de regime que dê estabilidade e confiança a quem quer investir neste mercado da habitação. Um choque fiscal. Temos que rapidamente baixar custos, porque nós, promotores imobiliários, nós que fazemos os prédios para a habitação, eu tenho dito isto de forma muito clara, nós não conseguimos construir casas que os portugueses podem pagar com o nível de custos que temos hoje no nosso país. Portanto, baixar custos, nomeadamente através de um choque fiscal intensivo. Questão do licenciamento. Temos enfatizado muito este ponto. Porquê é que falamos sempre no licenciamento? Porque o processo urbanístico em Portugal está ainda a funcionar como um conta-gotas. Ou seja, imaginemos esta figura em que temos aqui muito capital, muito interesse em investir, temos um processo de licenciamento e aqui passa 1, 2, 3 projetos. O que é que faz? Faz com que, havendo menos casas no mercado, menos casas a poder ser licenciadas e posteriormente construídas, estamos a fazer com que a casa se torne um bem escasso. Um bem escasso é como um diamante, é um bem caro e é isso que nós temos que reverter. E, finalmente, tratar da questão do arrendamento, porque o arrendamento, a par da construção de mais casas, é a forma mais rápida de conseguirmos ter mais casas no nosso mercado. Há milhares de fogos devolutos no nosso país. Aquilo que os portugueses têm que se perguntar é porque é que esses fogos estão devolutos, porque é que há milhares de proprietários que preferem ter a sua casa sem gerar rendimento, vazia, em vez de lá ter pessoas a viver. Esse é um dos pontos importantes. O último, já agora, a disponibilização imediata de solo público.
de vasto património público, devoluto, mais uma vez, que não está a ser usada para habitação, nomeadamente habitação acessível e habitação aos portugueses. A solução que está encontrada é esta: o setor imobiliário, toda a fileira da construção e do imobiliário, que é quem percebe da construção de casas do nosso país, tem elencadas que são 7 medidas, são 7 pilares estratégicos. Feitos estes 7 pilares, vamos ter casas que os portugueses podem pagar. Essa tem sido a nossa posição. Foi mais de um minuto e meio, mas ficou claríssima a sua posição. Luís Mendes, qual é a sua posição acerca deste tema? Não, se calhar temos casas suficientes? Dizer que, bom, temos casas suficientes, elas não estão no mercado. Isso estamos de acordo, não é? Dizer que eu hoje estou aqui como defensor do não, mas é um não relativo. Ou seja, o que eu acho é que o problema do acesso à habitação, e o Hugo foi muito claro nisso, portanto, há uma crise de acessibilidade global à habitação, que já não afeta só aqueles grupos mais vulneráveis que estamos acostumados a falar, os imigrantes, os estudantes deslocados, os idosos, os mais pobres. Afeta de uma forma, neste momento, transversal, intergeracional e quase interclassista a base da sociedade em Portugal. Dizer que essa crise, de facto, é de acessibilidade global e, para ser combatida, o problema é multidimensional, o que implica também um complexo de soluções de multinível, multiescalar, multifatorial, porque o problema é dessa ordem. Veja-se que é muito difícil haver entendimento, mesmo na Assembleia da República, relativamente à matéria da habitação. Não é só por questões político-ideológicas, é porque o processo envolve tantas dimensões, tantas escalas, que por vezes é difícil encontrar uma solução à medida. E, de facto, o apoio público à construção é uma medida que não se pode esgotar. Portanto, a solução não se esgota nessa medida. É uma medida importante e o meu não é relativo, volto a dizer, não me parece que essa seja a prioridade neste momento. Qual é que deveria ser, na sua opinião? Como? Qual é que deveria ser a prioridade? A prioridade deve ser a mobilização do património devoluto público, inicialmente, e posteriormente, se essa mobilização não se fizer de uma forma maximizada, garantir que há depois o Estado tem que ser um pouco mais robusto, intervencionista, e ir ao setor privado procurar mobilizar, obrigar ou forçar os devolutos privados a entrarem no mercado. Mas eu diria, e acho que aí isso é muito claro e de certeza que é uma tese que é partilhada entre o sim e o não, é que o Estado não está a conseguir arrumar a casa. Nós temos desde o Ministro Leão, com a lei, uma lei muito clara, tínhamos uma lei muito clara de cadastro e inventariação de património público devoluto. Essa lei não produziu o cadastro e a inventariação que tinha prometido. Portanto, nós não podemos ter à escala nacional 10 mil devolutos públicos, isso é impossível. Portanto, é necessário que o Estado acelere digamos, as baterias de inventariar, cadastrar, caracterizar, ter um diagnóstico muito profundo, muito pormenorizado daquilo que é o seu património público devoluto e aquele que tem vocação residencial, operar reabilitação urbana relativamente célere e colocá-lo ao serviço da habitação pública. Porque é um processo demorado e faseado, mas através desse processo pode-se conseguir indiretamente regular também o mercado. Muito bem. Muito obrigado. Ficam claras as vossas posições. Hugo, volto a si. Algumas das medidas que, enfim, bem sintetizou, mas esta questão da oferta e da procura, neste momento há algum, não sei se é estigma ideológico, se não, mas o que tem havido relativamente ao tema da habitação e aparente falta de casas é que, sim senhor, há de facto esse desequilíbrio, mas deveria haver uma intervenção mais musculada do Estado. Na sua opinião, isso não faz sentido? É uma questão, neste momento, político-ideológica? Em termos de política pública, em nosso entender, o que é que ainda não se fez até agora, o que é que os vários governantes e os vários governos têm errado no tratamento desta matéria. E eu julgo que o ano passado 2023, foi muito evidente quanto a isto que eu vou dizer. É fácil do ponto de vista político, é mais fácil do ponto de vista político mexer do lado da procura,
castrar a procura, acabar com programas de residentes não habituais, de vistos gold, que até trazem riqueza, pessoas altamente qualificadas ao nosso país, dinamizam as cidades, reabilitam as cidades. Mas é fácil tocar nesse ponto, mas é profundamente errado. Na sua opinião, por preconceito ideológico? Por preconceito ideológico e numa tentativa errada de resolver o problema da habitação. São eixos que não têm nada a ver uns com os outros. Aliás, os números têm dito isso, a percentagem de transações imobiliárias afetas a estrangeiros é diminuta, anda na casa de 1%. Portanto, essa não é a forma de tratar o problema. E o ano passado foi muito evidente nisso. Veja-se este exemplo. O Governo quis, o ano passado, limitar as rendas a 2% de atualização. O mercado foi muito rápido a reagir. Só no anúncio dessa medida, da limitação de 2% na atualização das rendas, o que é que o mercado respondeu? Menos 30% de casas do arrendamento, 30% mais caras. O Governo percebeu e bem, e para 2024 disse não, de facto essa não é a medida. Portanto, mexer do lado da procura não resolve o problema, mais acabou-se com os vistos gold e com os residentes não habituais. E eu pergunto, houve mais casas e casas mais baratas? Não, continua a não haver casas mais baratas e continua a haver mais casas, a não haver mais casas. Portanto, há aqui também, eu diria, um problema de coragem política de tratar o problema e de resolver o problema com estas medidas. Se me pergunta quais são as prioridades que ainda não fizemos, eu diria que uma já começámos a fazer, resolver o problema do licenciamento urbanístico. A aprovação do simplex urbanístico é uma boa medida, não chega, não é suficiente, estamos no bom caminho. E diria que falta aqui uma segunda prioridade, um choque fiscal muito grande. E porquê é que nós falamos em choque fiscal? Eu não digo isto porque sou presidente da Associação dos Promotores Imobiliários. Eu digo isto porque esta é a forma de resolver o problema. As pessoas têm que perceber, para construir uma casa, uma construção de uma casa é um conjunto de soma de custos de parcelas. O Luís já falou e bem, primeiro custo do terreno. Os terrenos, o preço a que os terrenos hoje são colocados no mercado é brutal e, portanto, só aí já estamos em quase metade do preço por metro quadrado do que um português pode pagar. Mas a seguir vamos-lhe juntar o custo da construção. Só nestas duas parcelas, e podemos falar em números redondos, 1.000 euros o metro quadrado um terreno, numa área metropolitana, 1.500, 2.000 euros para a classe média. 1.500 a 2.000 euros o metro quadrado, construção para a classe média. Os portugueses não conseguem pagar. O português de cidadão de classe média não consegue pagar mais de 2.500 euros. Só que os portugueses já percebem, não há casas que os portugueses possam pagar. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? Resolver os problemas que fazem aumentar os custos, e esses problemas estão identificados. Custos dos terrenos, temos que ter o Estado a disponibilizar solo público. A custo zero. A custo zero. Seja em direito de superfície, seja em venda, o que for. Temos que baixar os custos de licenciamento. Estamos a resolver, porque, como já expliquei, cada ano a mais que uma casa está presa no licenciamento, é menos uma casa e torna mais caro. Nós até sabemos quantificar quanto é que isso custa. Cada ano a mais que uma casa está presa no licenciamento são mais 500 euros por metro quadrado por ano. O que quer dizer que, se estivermos a falar há 3 anos em Lisboa, que é fácil, uma casa está presa no licenciamento durante 3 anos, só aqui um T2 em Lisboa pode custar mais 100.000 euros. 100.000 euros. Portanto, segundo ponto. Só por essa demora. Só por essa demora. E última prioridade, a questão do choque fiscal. Porquê é que eu falo no choque fiscal? As pessoas têm que saber que 23% do preço, 23% de IVA, que é pago na construção, é repercutido diretamente no preço que as pessoas pagam. Portanto, as pessoas estão a pagar 23% do preço da construção da sua casa diretamente no preço. Porquê é que nós, uma das medidas que temos defendido é ou a redução do IVA de 23% para 6% na construção, ou a sua dedutibilidade. Não vou entrar em muitos aspectos técnicos, é deduzir o IVA que é pago na construção na primeira venda. Nós não estamos a inventar a roda. Espanha faz isso. Quase todos os países da Europa Ocidental o fazem. A própria OCDE, quando olha para Portugal, também recomenda isso. O que é que isto fazia? Com que os portugueses, em vez de pagarem 23% de IVA, portanto, IVA uma taxa máxima na sua casa, se pagassem 6%, ou se pagassem uma taxa intermédia, como por exemplo tem Espanha a 10%, já estávamos a reduzir brutalmente, quase 20%, o preço dos impostos que pagam. Só para termos um termo de comparação. Um cidadão espanhol, quando compra a sua casa, paga 10% de imposto. Porquê? Porque tem um IVA, nós promotores conseguimos deduzir o IVA na primeira transação quando vendemos uma casa nova a uma pessoa, e portanto estamos a falar de 10% de imposto, e não tem outra coisa, impostos sobre as transações. Os espanhóis não têm nem IMT, nem imposto de selo quando compram a sua casa. 10% de imposto. Os portugueses pagam 23% de imposto, que é pago na construção, que vai direitinho para o preço de venda final,
mais IMT, mais imposto de selo. Só aqui, meus senhores, estamos a falar de 30% a 40% de imposto e eu não estou a incluir as taxas urbanísticas, as taxas e taxinhas. Chegamos aos 50% de imposto. Enquanto não resolvermos este problema deste choque fiscal, e depois podemos falar noutro, que é a questão do AIMI, que é a maior aberração fiscal que existe no nosso país, bom, isso então chegamos aos 50% facilmente. Mas fala já a seguir só para o Luís Mendes, que abordou a questão do património devoluto, mas li também algum das suas reflexões sobre a questão de, na comparação europeia e até mesmo da OCDE, os portugueses até são, aliás isso foi referido logo no início, também pelo Hugo, os portugueses até são proprietários, 70% proprietários das suas casas. E, portanto, é isso que o leva a refletir que provavelmente não é necessário emitir novas licenças para a habitação. Isto tem a ver também, enfim, pela sua base de geografia, tem a ver também com o ordenamento do território. Era isso que... Porque, de repente, urbanizamos, sei lá, o litoral já está quase todo urbanizado. É essa a sua preocupação também? Também, ou seja, o que em termos de documentos estratégicos internacionais tem vindo a emanar um conjunto de orientações que nos indicam que a nova construção não é necessariamente o paradigma, neste momento para o século XXI, que vai resolver o problema. Não se exclui a necessidade de construção nova, mas defende-se que é por via da reabilitação urbana que se consegue a mobilização de património, que vai permitir depois aumentar a oferta e baixar os preços. E, de facto, Portugal, no conjunto da OCDE, é um país com um superávit de casas. Nós temos, para além do número de famílias, 1,5 milhão de casas, a mais, digamos assim. Até da sociedade civil conseguir chegar a entendimentos. Essa é a única forma de conseguir fazer face a efetivamente a esta crise. Deixa-me só concluir com rapidamente outras causas dos devolutos. Portanto, há uma falta de credibilidade do Estado, falta de confiança. Há um problema gigante de heranças indevidas. Nós somos um país de imigração e muitas dessas heranças que passam de geração em geração, depois não se consegue fazer a distribuição do património porque, efetivamente, as pessoas ou se desentendem por questões pessoais e simbólicas, ou não estão mesmo no território. Muitas vezes nem se sabe de quem é o património que está localizado num determinado terreno. Não há, muitas vezes o cadastro falha, isso então, em termos do território rural é crasso. Sim. E, finalmente, há uma postura de homo económicos. Eu sei que o Hugo temos que entrar também em algum debate. O Hugo é crítico, e eu concordo com ele nisso, que é, não faz sentido os fundos de investimento imobiliário também não darem uso às suas casas. Mas a verdade é que os grandes proprietários, aquilo que nós temos percebido, e os estudos são muito escassos ainda, mas os grandes proprietários, eu não estou a falar dos pequenos e médios, mas estou a falar dos grandes grupos económicos do imobiliário, nomeadamente os fundos de investimento imobiliário, eles colocam a habitação como ativo financeiro. E, portanto, o que fazem é que o ativo está constantemente num ciclo constante de venda e revenda, no sentido de aproveitar a lógica especulativa do mercado. E isso, lá está, é como o diamante. Não há falta de diamantes. Os diamantes são uma pedra até bastante comum em determinados setores do nosso mundo. Elas estão cativas em cofres de 2 ou 3 famílias que controlam os diamantes. Eu não estou a dizer que é isso que acontece com o imobiliário em Portugal, mas há uma causa de devolutos que tem que ver com a perspectiva de homo económicos e de rentabilização. E faz sentido, porque o objetivo dos fundos é esse. A questão é se isso depois é compatível com o direito à habitação. Infelizmente, no nosso país, nós não temos, hoje em dia, não temos mesmo fundos de arrendamento habitacional. Não existem porque este Governo fez o favor de acabar com eles. Os poucos benefícios fiscais que tinham, que eram já diminutos, acabaram na sua totalidade e, portanto, os poucos fundos de investimento para arrendamento habitacional que nós tínhamos foram dizimados, acabaram e, portanto, hoje em dia, grandes parques habitacionais, grandes portfólios de arrendamento habitacional detidos por fundos não existem. Os que existem, curiosamente, são detidos por investidores zero oportunísticos, zero especulativos, são investidores geralmente até de longo prazo, que querem pouco risco, muito prazo. Estou a falar de fundos de pensões, estou a falar de fundos soberanos, enfim, etc. Portanto, que primam muito por duração muito grande dos seus contratos, ainda que com pouca rentabilidade, mas uma duração grande e estabilidade. Mas, por outro lado, estamos a construir cada vez menos e parece que o Estado quer que realmente se construa cada vez menos. Os dados dizem isso. Em 2022, dados da Administração Tributária, o parque habitacional aumentou 0,48% face a 2021. Mas, que até comparámos em décadas, construímos menos 15% de fogos esta década que na década anterior.
E nada se faz para inverter isto. Ou seja, porquê é que nós dizemos que tem que haver mais oferta? Porque, como está a haver um aumento grande da procura, nós temos que, de facto, construir mais. Eu e o Luís aqui divergimos nesse aspecto, porque entendemos que estamos a construir cada vez menos, temos que construir cada vez mais para termos fazer face à oferta. Construção nova versus reabilitação. O Luís defende isso e neste ponto divergimos, eu diria não na totalidade. Vamos lá ver. Se nós aqui estamos a falar de construção para a classe média, construção de casas baratas, a reabilitação é difícil ser a resposta, porque a reabilitação é uma construção cara. É uma reabilitação no centro da cidade, que tem um aumento de custos brutal, que tem uma ciência técnica mais apurada, porque está a lidar com um existente, está a lidar com património, está a lidar com custos acrescidos. E o processo, provavelmente, até é mais moroso, portanto, não dá uma resposta mais rápida. Mais moroso e mais caro, acima de tudo. Sim. E, portanto, entendemos que, de facto, a construção nova aqui pode ser a pedra de toque. Mas se ainda que assim não concordássemos e até achássemos que a reabilitação era a pedra de toque, aí também temos um Estado bipolar. O último Orçamento de Estado, e isso vem no pacote Mais Habitação, uma das coisas que fez foi encarecer o IVA na construção, voltamos a falar outra vez no IVA, na reabilitação urbana. Bom, mas então o Estado, por um lado, diz, até tem aquele slogan, reabilitar como regra. Há quem entenda que o problema da habitação se resolve na reabilitação. Pois o que é que o Estado faz? Vai voltar a encarecer o IVA na construção da reabilitação urbana. Que eu digo-vos uma coisa, meus senhores, era o motor principal para termos um processo de reabilitação que se começou em 2014 até agora, de grande sucesso a uma escala mundial. Sem o IVA reduzido na reabilitação urbana, nunca teríamos tido o processo de reabilitação urbana que tivemos. E, portanto, até aí as coisas não andaram bem. Portanto, estamos a ter cada vez menos reabilitação urbana e estamos a ter muito menos, então aí muito menos construção nova. E o Luís perguntei bem, mas porquê é que as pessoas não põem os seus fogos devolutos no mercado do arrendamento? Porque a lei é de uma imprevisibilidade e de uma instabilidade a toda a prova. A lei do arrendamento, como disse o Luís, muda todos os anos. Cada vez que sai um orçamento de Estado, os proprietários tremem, os investidores tremem, porque a probabilidade de haver uma alteração fiscal, legislativa, em quê? No caminho perigoso de uma lei do arrendamento desequilibrada. Esse é o problema. Eu nunca defendi uma lei desequilibrada em que só deve proteger os proprietários. Nunca disse isso. Os inquilinos têm que ser protegidos. Mas os proprietários também têm que ser protegidos. Porque se os proprietários também não são protegidos, os principais penalizados são os inquilinos. Exatamente. Porque ficam sem casas. E, portanto, é isto que estamos a falar, é trazer mais estabilidade, credibilidade ao mercado do arrendamento. Há um outro ponto, só para dar a vez ao Luís. Estamos mesmo a terminar. Temos que falar da construção para arrendamento, o que se chama na gíria o Build to Rent. Porque Portugal, e eu digo isto aqui de forma muito evidente, Portugal não tem um projeto de construção para arrendamento em Portugal. Vamos só comparar com Madrid para deixar o mote. Madrid tem 25 mil casas. Madrid, construção para arrendamento. 6 mil em construção para arrendamento acessível. Pergunto, porquê é que Portugal não tem? Nós temos que perceber que houve um conjunto na última década, o referiu bem o regime excepcional da reabilitação urbana, que simplificou procedimentos e baixou também o IVA. Na verdade, o que é que nós vimos? Nós vimos um grande aumento, uma grande dinamização das lógicas imobiliárias, mas um grande aumento do segmento médio-alto. Ou seja, as baterias da construção e do imobiliário não foram para o segmento do acessível, da classe média ou classe média baixa. Portanto, isso leva-nos a crer que não é líquido que um apoio público através das isenções fiscais ao imobiliário, no sentido da nova construção, vá, através do aumento da oferta, a significar um abaixamento dos preços. Por outro lado, a casa, a habitação, não é um bem como um carro, ou um telemóvel, um eletrodoméstico. Por mais oferta que haja, nem sempre os preços baixam. E nós podemos ver isso no historial de aumento dos preços da habitação nas últimas décadas. O valor da casa é muito sensível à perspectiva dos proprietários, às narrativas do mercado, e que é sensível por si também às amenidades onde está localizada a casa, aos fatores de produção, portanto, aos custos desses fatores de produção. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que me levam a pensar que não é líquido, efetivamente, um abaixamento de impostos muito drástico significar. Obviamente que vai significar mais construção, mas será que ela vai ser colocada a preços acessíveis? E isto implica que a gente estude o que está a ser feito, por exemplo, em Viena ou na Alemanha, onde o Estado tem um peso forte, tem ali uma visão tripartida, cooperativo, depois o livre e o social público, portanto, 3 visões de regime de propriedade, e no livre, por exemplo, dá liberdade à construção, mas ao mesmo tempo existem consórcios, existem parcerias público-privadas muito interessantes. Eu acho que é muito interessante perceber estes casos internacionais,
onde efetivamente há este apoio direto do Estado para a construção em mercado livre, mas com preços que depois fazem mais acessíveis para as populações e para a procura. E eu acho que é aí que poderá estar até a pedra de toque para resolver o problema também. É um mix de soluções. Claro. Luís Mendes, muito obrigado. Hugo Santos Ferreira, muito obrigado pela vossa disponibilidade, a vossa partilha de conhecimento. Como sabem, nós procuramos ter aqui as pessoas que são especialistas, que percebem de facto dos assuntos, e ficaríamos com vocês aqui muito mais tempo, mas está mesmo o tempo a terminar. É tudo. Já sabe que pode ver o debate em amanhã.pt e na Euronews. Aliás, fica disponível no canal YouTube em português da Euronews. Ouvir o podcast Sim ou Não e ler no jornal Portugal Amanhã. Aqui, como referia, debatemos temas estruturais que mexem com a vida das pessoas e do país, sempre com 2 especialistas de cada lado da mesa e sem dezenas de comentadores. Conto consigo na próxima semana.